Olha, torcedor tricolor, se tem uma coisa que a gente estava esperando há tempos, era isso. Uma sequência convincente, uma fase de respeito, uma arrancada para empolgar de verdade. E agora, meu amigo, o que a gente está vendo é o São Paulo voltando a ser São Paulo. Não aquele time apático, previsível e sem alma. Mas o São Paulo que impõe respeito, que joga com garra, que dá gosto de assistir. A chegada do Crespo parece ter virado uma chave que a gente achava até que estava emperrada. O time mudou. E mudou muito. Não é exagero, não. É só ver como o time tem se portado em campo, com intensidade, com organização, com fome de vitória. E quando o torcedor vê isso, vê entrega, vê futebol bem jogado, ele volta a acreditar. E é isso que está acontecendo agora. A sequência de vitórias veio como uma ducha de ânimo numa torcida que já estava cansada de sofrer. Foram tantas decepções recentes que a gente ficava até com medo de se empolgar. Mas não dá para negar, esse momento é especial. E o melhor de tudo é que não parece ser fogo de palha. Tem consistência, tem trabalho, tem dedo do treinador. A postura mudou. Hoje o time entra em campo com personalidade. Não se esconde. Não joga com medo. Pelo contrário. É o São Paulo que propõe o jogo, que toma a iniciativa, que busca o gol o tempo inteiro. Isso, gente, é o básico que a gente sempre cobrou. E agora finalmente está acontecendo. E não é só resultado. É desempenho também. O time tem jogado bem. Os setores estão conectados, os jogadores se ajudam, a defesa está sólida, o meio-campo criativo, o ataque funcionando. Não é aquela coisa travada, sem ideias, que a gente viu tanto tempo. Agora tem fluidez. Tem padrão. E isso é mérito do Crespo. Falando em Crespo, que cara, hein? Chegou calado, sem fazer alarde, e tá mostrando que entende do riscado. Ele deu identidade pro time. Organizou a defesa, deu liberdade pro ataque, fez o time jogar com alegria, mas sem perder a seriedade. É um equilíbrio que fazia muita falta. O clima no elenco também parece outro. Dá pra ver que os jogadores estão comprando a ideia. Tão confiantes, tão entrosados, tão jogando por algo maior. Isso faz diferença, e muita. Porque futebol não é só tática, é também mentalidade. E essa mentalidade, meu amigo, mudou. A gente olha pro campo e vê um time que briga por cada bola. Que não desiste. Que se impõe. Que respeita o adversário, mas não se intimida. Isso é o que faz o torcedor se reconectar com o clube. A gente quer ver luta. Quer ver vontade. E o São Paulo atual tem mostrado isso em todos os jogos. Mesmo nos momentos de dificuldade, o time não se abate. Não entrega os pontos. Vai até o fim. Isso é coisa de time grande, de time que sabe o que quer. E fazia tempo que a gente não via isso no Morumbi. Agora tá voltando. E a gente tá voltando a acreditar. E como é bom ver a molecada da base com espaço, hein? Crespo não tem medo de colocar os garotos. E eles estão correspondendo. Entram com personalidade, com coragem, com vontade de mostrar serviço. Isso é São Paulo. Um clube que sempre revelou grandes talentos. A torcida ainda não pode estar no estádio, mas a conexão voltou. Nas redes sociais, nas ruas, nas conversas, o sentimento é outro. A empolgação é real. O torcedor está se sentindo representado. E quando isso acontece, a sintonia entre time e arquibancada é fortíssima, mesmo à distância. A defesa, que tanto sofreu em temporadas passadas, agora é sólida. Arboleda, Diego Costa, Beraldo, quem entra dá conta. Não tem mais aquela sensação de que qualquer bola na área é um perigo. O time sabe se posicionar, sabe se defender. E isso passa confiança pro restante do time. No meio, a bola gira. Tem aproximação. Tem jogada trabalhada. Não é mais aquele deserto de criatividade. Pablo Maia, Alisson, Galopo, é um setor que corre, pensa e executa. Que protege a defesa e abastece o ataque. É o coração do time funcionando como tem que ser. E no ataque, a movimentação é constante. Luciano se reencontrou. Calleri é uma referência. E quando esses caras estão em sintonia, amigo, não tem zaga que aguente. É pressão o tempo todo. É chute, é cruzamento, é presença diária. O gol tá sempre amadurecendo. O torcedor tem motivos para comemorar. Porque não é só vencer. É vencer convencendo. E isso muda tudo. A gente não tá falando de uma sequência qualquer. Tá falando de um time que encontrou seu caminho. Que tá evoluindo. Que pode brigar lá em cima.
E quando a gente vê esse time jogar, dá até saudade daquele São Paulo campeão de tudo. Aquele que metia medo, que jogava com autoridade, que empilhava vitórias. Ainda não chegamos lá, mas o caminho está traçado. E é esse o espírito que tem que continuar. Crespo tem méritos. Muitos. Mas também é preciso reconhecer o esforço dos jogadores. Eles compraram a ideia, estão se doando, estão suando a camisa. E isso é o mínimo que o torcedor exige. O resto vem com o tempo. E tá vindo. A sequência positiva ajuda até na parte psicológica. O time entra mais leve, mais solto. A confiança aumenta. E quando o jogador acredita, tudo muda. A tomada de decisão melhora. O passe sai mais limpo. A jogada encaixa. É uma engrenagem que vai funcionando. É claro que ainda tem muito campeonato pela frente. Não dá para se iludir. Mas é bom demais ver o São Paulo nessa fase. Porque isso mostra que dá. Que é possível. Que com trabalho sério, com comando, com entrega, dá para sonhar alto. A diretoria também merece um crédito por ter bancado o Crespo. Em outros tempos, talvez já tivessem chutado o balde. Mas mantiveram o trabalho. E agora estão colhendo os frutos. Que isso sirva de lição. Continuidade é fundamental no futebol. Os adversários já olham com outros olhos. Sabem que o São Paulo voltou a ser perigoso. Que não é mais aquele time fácil de ser batido. E isso muda a dinâmica do campeonato. Porque respeito se conquista jogando bola. E o tricolor tá jogando. O torcedor, que tantas vezes foi o único a carregar o clube nas costas, agora pode sorrir. Pode se orgulhar. Pode dizer que tá vendo o time dar a resposta dentro de campo. E isso não tem preço. O Morumbi, mesmo vazio, tá cheio de energia. A alma da torcida tá ali. Cada vitória é uma chama que reacende. Cada bom jogo é um passo rumo ao resgate da grandeza. O São Paulo tá voltando a ser gigante. E isso é lindo de ver. Tem que manter o pé no chão? Tem. Mas também tem que saber curtir a fase. Porque o torcedor merece. Depois de tanto sofrimento, a gente merece sorrir. Merece se empolgar. Merece sonhar. E se continuar assim, se o time seguir com essa pegada, com essa atitude, com essa vontade de vencer, ninguém segura. O São Paulo pode ir longe. Pode surpreender. Pode, sim, levantar taça. Tá tudo muito claro. O trabalho bem feito dá resultado. E o resultado traz confiança. E a confiança transforma o time. E o time transformado contagia a torcida. É uma corrente. E ela tá ficando cada vez mais forte. Não é hora de relaxar. É hora de acelerar. De continuar crescendo. De não deixar a peteca cair. Porque o campeonato não espera. E quem vacila, fica para trás. Mas esse São Paulo, do jeito que tá, não parece que vai vacilar. A gente já viu esse filme antes. E sabe como termina. Quando o São Paulo engrena, é difícil parar. A camisa pesa. A história fala alto. E o adversário sente. Ainda mais quando o time joga com esse espírito. Não é ilusão. Não é exagero. É realidade. O São Paulo tá jogando bem. Tá vencendo. Tá empolgando. E isso não é pouca coisa. Isso é muita coisa. Que essa sequência seja só o começo. Que venham mais vitórias. Que venham mais atuações de gala. Porque o torcedor merece. Porque o clube merece. Porque a história exige. E que ninguém duvide. O São Paulo tá voltando. Tá voltando com tudo. E quem quiser parar o tricolor, vai ter que suar. Vai ter que jogar muito. Porque esse time aqui, meu amigo, tá com sangue nos olhos. Vamos São Paulo. Pra cima deles. Porque a nossa fé nunca acabou. E agora, mais do que nunca, ela tá mais viva do que nunca. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Se tem uma notícia capaz de fazer o torcedor são paulino parar tudo o que está fazendo e voltar os olhos para o Morumbi com um misto de expectativa e emoção, é essa. Gustavo Scarpa está chegando ao tricolor. Isso mesmo. O meia que já encantou o Brasil com sua técnica refinada, passes milimétricos e gols decisivos, está prestes a vestir a camisa mais pesada do futebol brasileiro. E o melhor, sob o comando do técnico Hernan Crespo, que já deu indícios de que pretende montar um time ofensivo, criativo e vertical, com a cara da torcida. Prepare-se, torcedor,
O São Paulo está para viver uma nova era de protagonismo, e Scarpa pode ser a peça que faltava nesse xadrez de talento, estratégia e sonho. A informação vazou de forma discreta nos bastidores, mas rapidamente incendiou as redes sociais. Não era apenas mais uma especulação infundada, como tantas outras que circulam por aí. Era sério. Era real. E era impactante. Gustavo Scarpa, que vinha sendo alvo de clubes do exterior e de alguns rivais nacionais, escolheu o São Paulo. E a escolha não foi à toa. Ele enxergou no tricolor um projeto sólido, uma comissão técnica ambiciosa e, principalmente, uma torcida apaixonada que sempre lota o Morumbi e canta até o apito final, faça sol ou faça chuva. A chegada de Scarpa representa muito mais do que a contratação de um bom jogador. Ela simboliza uma mudança de mentalidade. Um sinal claro de que a diretoria está disposta a investir pesado para recolocar o clube onde ele merece estar, no topo. Depois de anos de oscilações, reformulações e decepções, o torcedor vê, finalmente, um movimento concreto rumo à retomada da grandeza. Hernan Crespo, que conhece bem o peso da camisa tricolor, tanto como treinador quanto como ex-jogador de elite, já deu o aval imediato à contratação. Segundo fontes próximas ao treinador, ele está empolgado com a possibilidade de ter um meia com a qualidade de Scarpa à disposição. E não é para menos. Scarpa tem visão de jogo apurada, cobra faltas com maestria e ainda tem aquele chute de média distância que decide jogos travados. Nos treinos fechados da equipe, já há burburinho sobre como ele será utilizado. Crespo pretende escalá-lo como um meia centralizado, com liberdade para flutuar pelos lados e encostar nos atacantes. A ideia é que Scarpa seja o cérebro do time, aquele que pensa antes da bola chegar e que antecipa jogadas com passes verticais e infiltrações cirúrgicas. Ao lado de jogadores como Lucas Moura e Caleri, ele promete formar um dos trios mais perigosos do futebol brasileiro. O mais incrível é que a negociação foi conduzida com total discrição. Poucos sabiam do interesse concreto do São Paulo, e menos ainda tinham ideia de que o acordo já estava tão avançado. Foi um verdadeiro checkmate da diretoria, que, liderada por um projeto ousado de reconstrução, tem surpreendido até os mais céticos. Scarpa, por sua vez, não escondeu a empolgação. Em sua primeira declaração como jogador do São Paulo, afirmou que sempre admirou o clube e que se sente honrado em poder vestir essa camisa. É um desafio que me motiva. Jogar no Morumbi, com essa torcida, é algo que mexe com qualquer jogador, disse o meia, visivelmente emocionado. O Morumbi já se prepara para recebê-lo com festa. A torcida organizada planeja uma recepção digna de ídolo, com faixas, bandeiras e muita cantoria. E não é para menos. Scarpa chega com status de titular absoluto e de referência técnica. Ele é, hoje, um dos jogadores mais completos do país, e sua presença em campo pode ser o diferencial em partidas grandes. Mas não é apenas dentro de campo que Scarpa pode contribuir. Fora das quatro linhas, ele é conhecido por seu comportamento exemplar, inteligência tática e postura agregadora no vestiário. Algo que Crespo valoriza muito, especialmente em um elenco jovem e em formação como o do São Paulo. A estreia deve acontecer já nas próximas semanas, dependendo apenas dos trâmites burocráticos. A expectativa é que ele seja relacionado para o clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Um jogo que, por si só, já seria quente. Com Scarpa em campo, enfrentando seu ex-clube, a temperatura sobe ainda mais. Imagina o roteiro: Scarpa entra em campo, ouve vaias da torcida rival, mas responde com futebol. Um passe açucarado para Caleri, um golaço de falta aos 40 do segundo tempo. O roteiro está pronto. E a torcida já começa a sonhar. É esse tipo de jogador que muda o patamar de um time. Que transforma partidas difíceis em vitórias épicas. Que inspira os mais jovens e impõe respeito aos adversários. Com Scarpa, o São Paulo ganha não apenas um meia, mas um maestro. E se tem algo que o torcedor são paulino aprendeu a valorizar nos últimos tempos é exatamente isso. Jogadores que sentem a camisa, que entendem o que significa defender o tricolor. Scarpa parece ser esse tipo de atleta. Não é estrela mimada. É craque com alma. As redes sociais do clube, aliás, explodiram com a notícia. Milhares de torcedores postaram mensagens de boas-vindas. Alguns mais saudosistas lembraram de Raí, Leonardo, Kaká. Outros mais jovens viram em Scarpa uma nova esperança, alguém capaz de recolocar o clube no trilho das conquistas. Nos bastidores, a comissão técnica já trabalha para acelerar a adaptação do jogador. A ideia é integrá-lo rapidamente aos treinos táticos e físicos, e até mesmo incluir dinâmicas específicas para afinar o entrosamento com os principais nomes do elenco. A imprensa especializada também reconhece a importância da contratação.
Alguns jornalistas chegaram a afirmar que Scarpa é o melhor reforço do futebol brasileiro na temporada. Outros destacam a ousadia do São Paulo em superar concorrentes fortes e fechar com um nome de peso. E o torcedor, claro, sonha alto. Com Scarpa no meio, a defesa sólida que Crespo vem montando e a garra de sempre, o São Paulo volta a se posicionar como um dos favoritos aos títulos nacionais e continentais. O elenco ganha em profundidade, criatividade e experiência. Enquanto isso, os adversários já começam a se preocupar. Afinal, não é qualquer time que consegue colocar em campo um meia do nível de Scarpa. A concorrência vai precisar se reinventar para tentar conter o talento que agora desfila pelo Morumbi. É o tipo de contratação que não apenas fortalece o time, mas também resgata o orgulho da torcida. Um recado direto: o São Paulo não está mais para brincadeira. Quer ganhar, convencer e encantar. E Scarpa é parte fundamental desse plano. Nos corredores do CT da Barra Funda, a atmosfera é outra. Jogadores sorridentes, comissão técnica entusiasmada, funcionários animados. É como se uma energia nova tivesse invadido o ambiente. O tipo de impacto que só uma grande contratação pode causar. E não se trata apenas de marketing. Scarpa chega para jogar, para decidir, para assumir protagonismo. E Crespo, com sua mentalidade ofensiva e moderna, já deixou claro que vai extrair o máximo do novo camisa 14 tricolor. Aliás, a escolha do número também gerou burburinho. Alguns torcedores já correram para as lojas oficiais do clube para garantir a nova camisa. A procura foi tanta que algumas unidades esgotaram em poucas horas. Um fenômeno que só um nome forte consegue causar. A expectativa para a coletiva de apresentação também é enorme. Espera-se casa cheia na sala de imprensa do Morumbi, com perguntas afiadas, câmeras em todos os cantos e um Scarpa confiante, mas sereno, pronto para dar início a um novo capítulo na sua carreira. A trajetória dele até aqui já é impressionante, mas a história que ele está prestes a escrever no São Paulo pode ser ainda maior. Ele sabe disso. E está disposto a dar tudo de si. O elenco, por sua vez, abraçou a novidade. Nomes como Arboleda, Pablo Maia e Rafinha já demonstraram entusiasmo com a chegada do novo reforço. Nos bastidores, o papo é que o clima está mais leve, com todos animados pelo que vem pela frente. A diretoria também sai fortalecida. Uma negociação desse porte exige competência, articulação e coragem. E o São Paulo mostrou que tem todas essas qualidades. A torcida, claro, faz sua parte. Nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, nos podcasts, o assunto é um só: Scarpa no tricolor. A ansiedade já toma conta, e os dias parecem mais longos até que ele entre em campo. Crespo, que já provou ser um excelente gestor de grupo, sabe que agora tem em mãos uma joia. E vai lapidá-la com cuidado, mas sem abrir mão da ousadia. O plano é claro: fazer do São Paulo um time temido novamente. E Scarpa será um dos pilares dessa reconstrução. A conexão entre jogador e torcida já começou a se formar. E, como todo São Paulino sabe, quando há identificação, o resultado costuma ser mágico. Vide os casos de Rogério Ceni, Lugano, Hernanes. No fim das contas, Scarpa não chega apenas como reforço. Ele chega como símbolo. Um símbolo de uma nova era. De esperança renovada. De fé no futuro. E se o futebol é feito de sonhos, o São Paulo acaba de ganhar mais um motivo para acreditar. A história está sendo escrita. E Scarpa é agora um dos protagonistas. Que venham os jogos, os dribles, os gols e as vitórias. Que venha a emoção de ver novamente o Morumbi pulsando. Porque agora é oficial: Gustavo Scarpa é tricolor. E o São Paulo está mais vivo do que nunca. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.